Zumbis. Mortos que se levantam para atacar os vivos. Parece coisa de filme de terror, né? Mas e se eu te contasse que lá em 1915, no meio da Primeira Guerra Mundial, mais de 7.000 soldados alemães experientes fugiram apavorados porque eles tinham certeza absoluta de que estavam sendo atacados por mortos-vivos? Pois é, vamos mergulhar nessa história que parece ficção, mas que aconteceu de verdade. Dá uma olhada nessa imagem. Ela tenta mostrar um momento que ficou para a história como o ataque dos homens mortos. São soldados russos, cobertos de bandagens ensanguentadas, com queimaduras químicas por dentro e por fora, avançando contra um inimigo que era muito, mas muito maior em número. A aparência deles era tão assustadora, tão surreal que só de olhar para eles, as linhas de ataque alemãs simplesmente se quebraram. Para a gente entender esse pânico todo, primeiro a gente precisa conhecer a lenda que nasceu a partir desse dia. Uma história de horror e heroísmo que, sinceramente, desafia a lógica. Essa descrição aqui é de arrepiar. Tenta imaginar a cena. O som não era um grito de guerra, sabe? Era um chiado. Um som de homens cujos pulmões estavam literalmente se dissolvendo. Eles não gritavam hurrá. Eles cuspiam pedaços de si mesmos enquanto avançavam. É uma imagem poderosa e ao mesmo tempo aterrorizante. A lenda é fascinante, não é? Mas como é que a coisa chegou nesse ponto? Para separar o mito da realidade, a gente precisa voltar um pouco, entender o cenário dessa batalha e o contexto estratégico desse confronto que já começou desesperado. Bom, tudo isso aconteceu na fortaleza de Ozołek, que hoje fica na Polônia. Naquela época fazia parte do Império Russo, e ela era um ponto super estratégico na frente oriental em 1915. A localização de Auschwitz era o ponto-chave, como a gente pode ver aqui no mapa. A fortaleza era como uma rolha, sabe? Ela controlava uma passagem essencial sobre o rio Bober e os pântanos da região. Para os alemães, tomar essa fortaleza significava abrir um caminho direto para o coração da Rússia. Por isso, ela virou um alvo absolutamente prioritário. E aqui a gente vê o tamanho da encrenca. A desvantagem era absurda. Os alemães tinham quase 8.000 homens contra só 900 defensores russos. Tinham artilharia pesada e, o pior de tudo, 30 baterias de gás venenoso. Do lado russo, basicamente a coragem e as muralhas da fortaleza. A situação era, para dizer o mínimo, desesperadora. Os alemães já tinham tentado tomar o Soviet 2 vezes antes e falharam. A resistência russa transformou o lugar num símbolo. Então o marechal de campo von Hindenburg, já frustrado, autorizou o uso de uma arma que ia mudar completamente as regras do jogo: o gás químico em massa. E foi assim que, na madrugada de 6 de agosto de 1915, os alemães liberaram um inferno sobre as trincheiras russas. Uma nuvem esverdeada, sinistra, começou a rastejar pelo campo de batalha, engolindo tudo. Para a gente entender o nível do horror, tem que entender a ciência por trás. O gás cloro não só sufoca, ele reage com a água dos nossos pulmões, dos nossos olhos, e se transforma em ácido clorídrico. Basicamente, as vítimas se queimavam e se afogavam nos próprios fluidos corporais, de dentro para fora. Uma morte horrível. Os efeitos foram apocalípticos. A nuvem de gás tinha quase 8 quilômetros de largura e entrou 20 quilômetros no território. A natureza ao redor morreu na hora. A grama ficou preta, as folhas caíram. E os homens sofreram um destino terrível. Praticamente toda a linha de frente russa foi aniquilada em minutos. Mais de 1.600 defensores foram mortos ou ficaram incapacitados quase que instantaneamente. A guarnição inteira foi envenenada de alguma forma. Para os alemães, a batalha parecia ganha. Eles tinham certeza de que iam simplesmente marchar por cima de cadáveres. Só que eles estavam muito errados. O que aconteceu em seguida é o que transforma essa batalha de uma simples tragédia em uma lenda. Um ato de desafio que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. Essa linha do tempo mostra como tudo foi rápido. Às 4 da manhã, o gás. Logo depois, o avanço alemão. Mas então, por volta das 6 horas, o impensável acontece. Das trincheiras cheias de gás, os sobreviventes se levantam para contra-atacar. E o mais inacreditável, às 11 horas, a linha de defesa já estava de volta nas mãos dos russos. O líder desse ataque foi o tenente Vladimir Kotlinski. Ele mesmo já estava fatalmente envenenado pelo gás, mas reuniu cerca de 100 homens que ainda conseguiam ficar de pé. Homens com uniformes encharcados de sangue e rostos que eram máscaras de queimaduras. Eles fixaram as baionetas e foram, cambaleando na direção do inimigo. O que aconteceu foi puro terror psicológico. Imagina a cena: 7.000 soldados alemães avançando com a certeza da vitória. E de repente, eles dão de cara com essa visão de pesadelo.
Homens que deveriam estar mortos, vindo para cima deles. O pânico foi imediato e total. Eles não só recuaram, eles fugiram em desespero, atropelando uns aos outros e caindo nas próprias armadilhas. Essa é a lenda. É uma história fantástica, sem dúvida. Mas a gente sabe que a história de verdade raramente é tão simples assim. Agora, vamos pegar o que as fontes de arquivo dizem para entender o que realmente aconteceu e como esse mito foi construído. Essa é a pergunta de $1 milhão. A visão era com certeza aterrorizante. Mas será que só isso seria suficiente para quebrar uma força de 7.000 homens? A realidade, como sempre, é um pouco mais complexa. A verdade mora nos detalhes. O mito fala de 100 zumbis agindo sozinhos. A realidade documentada mostra que outras companhias de reserva se juntaram ao ataque. O mito diz que o pânico foi só pela aparência. A realidade é que a artilharia russa, que os alemães achavam que estava fora de combate, abriu um fogo pesado, causando uma confusão gigantesca. A retirada foi um caos, sim, mas foi uma combinação de surpresa, artilharia e, claro, a carga desesperada que quebrou o ataque alemão. E um detalhe importante: a expressão ataque dos homens mortos nem foi usada na época. Ela apareceu bem mais tarde, em jornais e memórias que foram aos poucos aumentando os elementos mais dramáticos. Uma ação tática desesperada, mas vitoriosa, foi se transformando numa lenda de resistência quase sobrenatural. Então, qual é o verdadeiro legado dessa batalha? Se não foi um ataque de zumbis, por que a gente ainda fala sobre ela há mais de 100 anos depois? Do ponto de vista militar, a vitória durou pouco. O avanço alemão em outras partes da frente fez com que a fortaleza não pudesse mais ser defendida, e os russos evacuaram e demoliram o lugar semanas depois. O verdadeiro legado não é tático, ele é simbólico. Tornou-se um dos maiores exemplos de coragem e sacrifício da história, um símbolo da capacidade humana de resistir diante do horror absoluto. E o mais curioso é que essa história ficou meio esquecida durante a era soviética porque era vista como parte da guerra imperialista do Tsar. Só que, mais recentemente, ela ressurgiu com força total na cultura pop. Bandas de metal como a russa Arya e a sueca Sabaton fizeram músicas sobre isso e vários filmes russos foram produzidos. Tudo isso garante que a Marcha dos Homens Mortos continue viva na nossa memória. O ataque dos homens mortos nos lembra que por trás dos grandes mitos de guerra existem histórias reais de sofrimento e de uma coragem que desafia a nossa imaginação. É a prova de que a realidade às vezes pode ser muito mais assustadora e também mais inspiradora do que qualquer ficção. Agora quero saber a opinião de quem nos assiste. O que acharam dessa história inacreditável? Deixe um comentário e aproveitem para sugerir temas para os nossos próximos materiais. Até a próxima!